Você é uma pessoa vingativa? Já se prejudicou alguma vez por isso? Qual o preço da vingança? Jogo do Ultimato é o tema do Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, vamos para as regras do jogo. O jogo do Ultimato é assim: o primeiro jogador vai dividir algo. Pode ser dinheiro, pode ser bolo, pode ser pizza. E ele vai fazer uma divisão, que pode ser injusta ou justa, para o segundo jogador. O outro participante, que é o segundo, ele pode fazer duas coisas apenas. Ou ele aceita ou recusa. Então eu falo, ó, tem 20 reais aqui, eu vou ficar com 18, vou te dar 2. Se você aceitar, beleza, eu fico com 18, você com 2 e acaba. Se você falar, não, eu não aceito, ninguém pega o dinheiro, ou seja, os dois perdem. Os dois perdem. Esse é um famoso experimento de economia comportamental criado a partir das ideias de um ganhador do Nobel de Economia, John Harsanyi, 6 décadas atrás. A lógica é o seguinte, se eu tenho, vamos fazer com valor maior, 2 mil reais, eu fico com 1.800, tá, para manter a proporção que eu falei antes, e eu te dou 200. Tá bom. Você pode pensar assim, olha... Sacanagem. Sacanagem. Por que só 200 para mim? Por que só 200? Só que ao fazer isso, é como se você pagasse 200, porque você tá deixando de 200 na mão para me prejudicar em 1.800. Porque então, se eu não aceito a divisão, nem você leva 1.800, exato, nem eu fico com 200. E a lógica é melhor... ter 200 do que zero. Qualquer coisa diferente de zero é melhor. Mas a sensação de injustiça acaba fazendo o jogo do Ultimato mostrar como a vingança aparece. Porque, racionalmente, qualquer valor que eu te der diferente de zero, você fala, aceito. Agora, na maior parte dos casos, quando o jogador oferece menos de 30%, o segundo não aceita. 3 pesquisadores holandeses revisaram 37 estudos em que usaram o jogo do Ultimato em 25 países diferentes ao longo de 2 décadas. Ainda que as versões fossem um pouco diferentes umas das outras, algumas conclusões são importantes. Para facilitar, os pesquisadores imaginaram que o prêmio dividido não ia ser dinheiro, ia ser uma torta. Assim, não ia ter que converter moeda para calcular poder de compra. O tamanho da fatia de torta oferecida pelo jogador 1 ao jogador 2 variou de país para país, mas as ofertas de menos de 30% geralmente eram recusadas, como você me explicou, não importava o lugar onde eles estavam olhando. A média de ofertas foi de 40%. Nos estudos revisados, paraguaios e indonésios foram os mais generosos do mundo, ambos com ofertas acima dos 45% do total da torta. Peruanos, espanhóis, chilenos, equatorianos e britânicos foram os menos generosos, com ofertas variando de 26% a 34%. O jogo também tem versões em que as mesmas escolhas são feitas em relação a países, empresas, pessoas e até chimpanzés. E ainda existe outra versão do jogo do Ultimato, também bastante utilizada, que é o jogo do ditador. Mas não é esse filme não, Zanuto, é outra coisa. Neste caso, o jogador A escolhe como a divisão é feita, mas não depende da aprovação do outro jogador para o dinheiro ser dividido. Então, se ele decidiu que vai ser 80-20, 90-10, o segundo jogador não tem o que fazer. Mas, curiosamente, apesar da porta aberta para injustiças, a divisão mais comum no jogo do ditador é dividir ao meio. 3 a cada 4 participantes que fazem o papel do ditador dividem igualmente a torta ou o dinheiro. Curioso isso. Por que será? O que explica isso? Porque eu acho com que receio de ser visto como não generoso? Não, acho que assim, já que você pode jogar, eu vou te dar uma cilada na divisão, no jogo do Ultimato. O ditador fala, pô, seria uma covardia isso. Talvez, não sei. A gente consegue achar o jogo do Ultimato não só em estudos acadêmicos, mas também na realidade. Vamos pegar, por exemplo, na arena internacional. O Brexit é um desses casos, a saída do Reino Unido da União Europeia. Mesmo com os alertas de que o processo vai custar 2,5% do PIB britânico, a população, principalmente no interior da Inglaterra, apoiou para se vingar tanto da União Europeia, que culpa pelo aumento da imigração, quanto dos britânicos, moradores de grandes cidades com curso superior, que vê como beneficiários do empobrecimento dos lugares onde vivem.
E o último caso foi a queda dos preços do petróleo em março do ano passado. Com o barril a $45, valor considerado baixo pelos produtores, a Arábia Saudita cobrava da Rússia o corte da produção para elevar os preços. Como a Rússia não aceitava, reduziu sozinho os preços de venda, derrubando ainda mais. Ou seja, perdeu dinheiro, mas a Rússia, com a economia fragilizada, acabou amargando. Mesmo assim, o governo de Putin topou o prejuízo para punir a pressão dos árabes, obrigados a vender petróleo abaixo do custo de produção. A guerra de preço só terminou com a mediação dos Estados Unidos. Nessa altura, o barril tinha ido dos 45 para $20. A Arábia perdeu uma fábula de dinheiro, assim como a Rússia. Mas Putin teve a sua vingança. Sammy Boy, esse foi um programa muito diferente. Eu gosto muito de psiconomia, sua área de especialidade internacional. Acho que é uma das coisas mais legais do campo da economia, é esse estudo da relação das irracionalidades nas nossas decisões. E esse é um exemplo muito interessante, né, do jogo do ultimato, para a gente ter ciência, entender melhor como reagimos a determinadas situações. Pode parecer não ter relação direta com o investimento nesse momento, mas tem toda a relação com a forma como você lida com as oportunidades, Sim. com os desafios, com os Às vezes você quer fazer dilemas que aparecem na sua vida. Com o calor do momento e pode se prejudicar. Com isso, o ultimato mostra que a vingança tem seu preço e não é baixo. Você já conhecia o jogo do ultimato? Sim ou não? Responda pra gente aqui nos comentários deste vídeo no YouTube. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal caso não esteja inscrito ou inscrita. E agora temos que girar. Giro de notícias. E Nova York começa a vacinar turistas de graça. A ideia da prefeitura da cidade americana é instalar vans na Times Square e em pontos turísticos para vacinar turistas com o imunizante da Johnson & Johnson, que é de dose única. Viajantes que estão no Brasil, no entanto, continuam proibidos de entrar nos Estados Unidos. Desde maio de 2020, o governo americano proíbe a entrada de passageiros que estiveram no país nos 14 dias que antecedem a chegada aos Estados Unidos. A restrição foi estabelecida pelo então presidente Donald Trump e mantida por Joe Biden, diante do alto número de casos de Covid-19 no Brasil. Uma jovem moradora da comuna de Massa, no norte da Itália, recebeu 6 doses de vacina contra o coronavírus por engano, razão pela qual teve de passar um dia sob observação no hospital. Agora ela já recebeu alta e passa bem. A jovem foi injetada com uma ampola inteira do imunizante da Pfizer-BioNTech, que equivale a 6 doses. O YouTube anunciou um fundo de $100 milhões para pagar criadores de conteúdo que fazem vídeos virais em seu novo recurso de vídeos curtos, o Shorts. Com a intenção de atrair influenciadores, o fundo será lançado nos próximos meses e pagará mensalmente os criadores neste ano e em 2022. Descontada a inflação, a caderneta de poupança teve perda de 4,80% na janela de 12 meses, terminados em abril. Trata-se do 8º mês seguido que a poupança termina o período de 12 meses sem ganho real, ou seja, a rentabilidade ficou abaixo da inflação, o que na prática significa perda de poder aquisitivo. Muito bem, esse foi o Cafeína de hoje, com o giro, com psiconomia, com um conteúdo muito amplo, vários cases interessantes e eu gostei bastante, não sei se as pessoas gostaram. Deixe um comentário aí para lermos e tenha um bom dia, mãos à obra. Tchau. Tchau.